cristianismo, Igreja Católica versus cultos afro-brasileiros, né? E a gente pensa logo assim, né? O padre é leigo, não entende nada dessas coisas de terreiro, de candomblé, de umbanda, de culto afro-brasileiro, né? Então é melhor me situar e falar o lugar da minha fala para poder entender um pouco, né? Por que eu estou fazendo aqui. É como o Erasto falou, a gente já vem de um processo, né, de diálogo grande. Eu sou colega do Marquinhos, do pessoal daquele Viola de Bolso, trabalho com eles também, né? E muitas pessoas aqui que estão aí no plenário me conhecem, alguns até meus alunos, né? E eu falo como negro. É importante a gente se situar como isso, né? Porque parar com essa coisa de marrom bombom, moreninho, não, eu sou moreno claro, não, eu sou mulato, eu não sou filho da mula, eu sou negro, meu pai era negão mesmo, né? Nordestino, então eu sou negro, né? Então é importante a gente começar a perceber isso. Mas só isso já não me qualifica, né? Porque hoje, infelizmente, muitos negros não se percebem assim, e muito menos como herança da ancestralidade africana e afro-brasileira, né? Então isso não qualifica ninguém a falar de cultura afro-brasileira, muito menos de África, muito menos de candomblé, né? Falo também como pesquisador, né? Como historiador, como professor, né? Mas falo acima de tudo, porque essa fala a gente fala a partir da intelectualidade, né? Da razão, né? E isso também talvez não nos qualifique. Mas eu falo também como descendente, né? De uma casa de tradição no Brasil, que é a Casa Branca do Engenho Velho, onde minha avó era Omó Orixá, né? E teve sua casa também no Rio de Janeiro, né? E da casa de Iaritinha, né? Onde eu convivi muitos anos, onde eu, né, conheci um pouco da cultura afro-brasileira, um pouco da raiz de Queto, de Efon também, com um irmão, né? O Maurixá de Orogandé também, né? Então, eu acho que isso me qualifica muito mais do que como pesquisador, porque a gente fala em tradição afro-brasileira, a gente não pode pensar, por exemplo, na cultura ocidental, que está muito ligada à razão. Na cultura ocidental, né, racional, a partir da Revolução Francesa, com o Iluminismo, com tudo isso, né, a gente passa a conhecer as coisas, o ser humano e tudo, a partir do livro, né? Com o método, a partir, né, aquela razão muito cartesiana. As coisas são compartimentalizadas, tudo está no seu devido lugar, a gente precisa aprender a se adequar e compartimentalizar as coisas também. Na cultura africana não é assim, e muito menos na herança brasileira que a gente tem, né? O que a gente aprende é pela vivência, né? Assim, a gente aprende a fazendo, né? Alguém está qualificado a ser Alorixá ou Opalorixá nos seus 7 anos, quando se torna um ebome, né? É apenas quando você convive com a casa de santo. É no dia a dia, é fazendo. São com as orações, com o cotidiano, com a vivência, com as obrigações, que você se qualifica. Não é lendo manual, né? Não é lendo em uma revista, não é lendo em um livro, mas é pela vivência, né? Então eu acho que o lugar da minha fala é muito mais em função dessa experiência de vida do que de ler Roger Bastide, né? Renato Ortiz e tantas outras coisas que talvez dê algum conteúdo, algum respaldo intelectual de poder argumentar e fundamentar a nossa fala, né? Mas o que qualifica mesmo é a vivência. E isso a gente se identifica muito com Jesus, né? Porque Jesus ele ensinava aos discípulos deles convivendo. Era relação, era pessoa com pessoa, né? Era um diálogo, era interpessoal, né? Ele sentava e dialogava e mostrava o dia a dia, a realidade. É o que a gente vê numa casa de axé, que é a convivência, que é o cotidiano. Mas o Erasto começou a falar, né? Acho que de uma forma muito coerente e, claro, né, historiador, né? E que tem um lugar exatamente nessa nossa reflexão, que é a origem do preconceito religioso que a gente tem, né? A gente sofre muito com tudo isso, né? Eu que trabalho com educação, eu vejo a dificuldade que, por exemplo, eu trabalhava com formação de professores, e quando a gente trabalhava com filosofia, por exemplo, da educação, a gente trabalhava a questão de concepções, de cosmogonias, né, e de percepções dos educadores e dos alunos também. O pessoal achava ótimo trabalhar com o panteão grego, por exemplo, né? A mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia, né? Achavam fantástico. Quando a gente falava em mitologia africana, o pessoal ficava assim, mas isso existe? E se existe eu não quero saber, porque isso é coisa do diabo, né? Então o pessoal já se fechava, né, a uma coisa que nem conhecia ainda, não se permitia ainda a conhecer, né? Então, mas o lugar desse preconceito, ele tem origem exatamente no preconceito racial, né? Porque é coisa de negro.
Porque quando a gente hoje vê muitos brancos, né, no candomblé, ótimo, sejam bem-vindos, né? Mas a gente não pode esquecer que, apesar de ser um culto afro-brasileiro, porque ele foi reelaborado o candomblé no Brasil, o candomblé brasileiro não é o candomblé africano na sua pureza, na sua essência, né? A gente tem aí uma reelaboração no Brasil, né, a partir das matrizes, das chamadas nações, né, que a gente tem, né, o Jeje, né, na sua diversidade, né, Angola, o Queto, o Ifan, no Jeje Mina, por exemplo, que é uma realidade mais do Maranhão, né, que a gente tem no Brasil, e da reelaboração e do encontro, e aí sim, da interpenetração dessas nações, né, a gente não pode fugir disso. Né? Que hoje o preconceito em função da religião é fruto do preconceito racial, né? Forjado nesses 400 anos aí, né? de escravização, né? Em que todas as políticas públicas que nós tivemos, né? Elas foram voltadas para a marginalização do negro. Nunca favoreceu, porque desde a época do Brasil Colônia, desde a época, aliás, antes do Brasil Colônia, que a gente tem uma política pública voltada apenas para a exploração, para a economia, né? A relação que a gente tem de política não era para a sociedade, com fins sociais, mas era justamente somente para a economia, né? O que a gente tinha era uma política adotada pelo Império, pelo Reinado, até pela República, objetivando somente a exploração econômica. Então, tudo que a gente vai ter voltado, ali a gente vê, né? O negro como mercadoria, como mão de obra barata, né? Como um meio de produção. Né? Então, toda a política pública, toda a legislação que a gente vai ter, ela visa exatamente e somente o bem econômico, o bem financeiro, né? Mesmo no Império ou na República Velha, né? Que a gente vai ter aí a época do coronelismo, né? E mesmo com aquela pseudo-república, né? Que a gente tem as eleições, esse tudo forjado, né? E a gente vai ter ali também, né, uma legislação que vai ser altamente excludente, que vai alijar o negro dessa sociedade. Ó, vejam que, por exemplo, o candomblé, mesmo, né, a Constituição Imperial, ela reconhecia, a primeira Constituição, ela reconhecia oficialmente o catolicismo como uma religião oficial do Estado. Porém, tolerava-se as demais religiões, desde que fosse de portas fechadas, e não podia ter fachada nenhuma de templo. Elas eram toleradas. Então a gente tem aí, né, a vinda de muitas igrejas evangélicas, protestantes, para o Brasil nesse período, né? Já existiam, é claro, as casas, né? Principalmente em Salvador, a gente vai ter ali, por exemplo, um cartel muito grande, né, de casas principalmente com a chegada dos últimos africanos que foram de cultura iorubana, né, e a gente teve depois, porque primeiro vieram os de cultura banto, né, Angola e Moçambique, né? Depois a gente tem o povo de Jeje, e depois aí sim é que vem o povo da cultura iorubá, né? Talvez em função dessa chegada um pouco mais tardia, a gente vai ter uma hegemonia, né, da cultura de Queto, da cultura iorubana, né, na sociedade. E isso vai fazer com que a gente tenha uma população grande em Salvador, desses descendentes escravos, ex-escravos, né, e também brasileiros já descendentes, né, desse povo de cultura iorubana, de cultura iorubá, né, de fala iorubá. E a gente vai ter então ali algumas casas que são fundadas de acordo com essas matrizes que são trazidas para o Brasil, né? Aí a gente vai ter, ficou conhecido historicamente o candomblé da Casa Branca como um dos primeiros, mas antes dele nós tivemos ali na Cachoeira de São Félix, né? Cachoeira, tivemos ali um celeiro, né, de casas de Jeje, mas que não foram contadas pela história, registradas. Porque a gente sabe que a historiografia no Brasil é um negócio meio complicado, né? É contada pela ótica hegemônica branca, né, e da classe dominante, e todo o registro que a gente tem, por exemplo, desse período, é o registro viés negativo, né? Então, a ótica, por exemplo, a gente não tem registro de culto. O que se tem é o registro policial, é o registro de legislação, né? Da invasão, por exemplo, de casas. Porque mesmo, como eu disse, na época do Império, com a Constituição, dizendo que era permitido aos demais cultos não católicos
celebrarem dentro das suas casas, havia perseguição. Isso até bem pouco tempo, né? Até 1970 e alguma coisa, tinha que se pagar, não sei se ele pegou esse período, pagava a delegacia para poder fazer o culto. Tinha que se pagar uma taxa na delegacia, né? Aí a orixá... Oi? É verdade. Tinha que pagar a delegacia. Até 68 aqui, né? Pois é, a gente tem registro disso, de tinha que se pagar na delegacia para se poder celebrar o culto, né? Era um absurdo isso, mas era coisa que está funcionando dessa forma. Mas as igrejas não, né? As igrejas eram permitidas, o culto livre, né? E de modo ao bel prazer, né? O Candomblé, por exemplo, de Salvador. Hoje, quem conhece Salvador fica uma grande metrópole, né? Mas nem sempre foi assim, naturalmente, né? Então, nós tínhamos ali candomblés que eram bem no centro, quase, da cidade, né? Começou na Barroquinha, por exemplo, né? O Engenho Velho Iaraçuocá, né? O Engenho Velho, né? Depois foi sendo jogado para a periferia, porque os donos iam tomando as terras, né? Iam tomando as terras ali, né? Os donos, assim, se adonavam, né? Se adonavam, tomavam posse das terras e eles tinham que ir para a periferia, Hoje muita gente vê e não entende por quê. Porque a maioria das casas de culto, de candomblé, né, de umbanda, são da periferia. Acha que é escolha, não é. É todo um processo de construção de colocar mesmo, né, para a periferia, de tirar para não se mostrar, né? E depois a gente passou por um processo grande aí de embranquecimento, né? Vamos embranquecer toda aquela política, né, depois da abolição, né, das escravaturas. A gente tem aí depois, vamos deportar esses negros, né? Vamos voltá-los para a África e trazer colonos italianos, né? Os espanhóis, né? Os europeus, para poder embranquecer o Brasil. E aí a gente tem, né, a contribuição da ciência, né? Eugenia, né? Vamos purificar aí, estabelecer a raça pura, né? A gente tem todo um processo, né, de purificação da raça, que vão criar a raça perfeita, né? E o negro, ele durante muito tempo, então, ele era inclusive, a gente tem os registros nos anais aí da Escola Baiana de Medicina, né? A gente tem aí os registros das pesquisas da área da medicina legal, criminal, aonde o tamanho do crânio, por exemplo, do negro, ele era identificado como patológico. Era doente, né? Ele era criminoso porque era doente. Estava na raça isso. Isso aí era a ciência que produzia, né? Então vamos deportar os negros de volta para o continente africano e vamos trazer os brancos para poder purificar. Isso vai até 1930 e por aí vai, afora. Todo um processo de embranquecimento, né? E aí a gente tem alguns teóricos, por exemplo, o Renato Ortiz, né? Ele tem lá A Morte Branca do Feiticeiro Negro, que é um livro muito bom, né? E ele aponta, por exemplo, a Umbanda como um fruto da classe média, né? Como é que é isso, fruto da classe média? A gente está num processo, desde 1920, né, já de um nacionalismo meio exacerbado no Brasil, né? Chega até a beirar o fascismo aí, né? E Estado Novo, aquela complicação toda aí. E a gente tem já no Brasil, desde a década de 20, o nascimento da Umbanda, que a Umbanda é uma coisa nacional, né? Eu falei outro dia até com o Coelho, né, eu participando naquele período ainda do plebiscito, né, para a escolha, né, se o Brasil seria republicano, monárquico, né, parlamentarista, né? Aí eu estava eu era aniversário ainda na época, eu estava com alguns colegas, né, e o herdeiro do trono, né, estava lá, né, e o pessoal do grupo dele defendendo assim, a monarquia, né? Aí, não, porque devemos ser monárquicos, porque é a tradição do Brasil, o povo pede a monarquia porque nós estamos isso enraizados, né? Aí um colega meu, né, de turma, levantou e falou, então nós devemos ser umbandistas, né? Porque a Umbanda é uma região brasileira, né? Então, se temos que ser monárquico porque a monarquia é uma coisa nacional, a Umbanda também é nacional, então todo mundo tem que ser umbandista, vamos adotar a Umbanda como religião oficial. Tá certo o pensamento dele, né? Se for por essa linha de pensamento, esse argumento, não, Carlos? Pensar dessa forma, né? Então, você breve, porque eu sou meio prolixo, né? Eu dou uma volta para chegar no ponto.